Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer poder estar aqui novamente com vocês, estudando essa belíssima carta de Romanos. Hoje nós vamos estar encerrando o capítulo 9, vamos estar estudando os versículos de 30 até o versículo 33 e estaremos introduzindo o capítulo 10. Estaremos falando sobre a nossa responsabilidade a nossa responsabilidade diante de Deus. Uma coisa que eu queria que você já de cara, anotasse aí essa frase e ficasse meditando durante o período em que nós estaremos estudando, é que uma coisa que podemos aprender no capítulo 9 é que o Senhor, Ele elege aqueles que serão salvos. Então, se você é salvo, foi por eleição de Deus. Agora, se você não é salvo, se você é salvo por eleição de Deus, então se eu não sou salvo, é porque Deus também me elegeu para não ser salvo? Não. Se você não é salvo, é porque ou você não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí nós vamos entender, através do nosso estudo de hoje, que você pode até conhecer a palavra de Deus. Você pode conhecer de Gênesis a Apocalipse sem ter nenhuma questão que fique em aberto. Mas não adianta você conhecer, você tem que entender a palavra. E é isso que nós vamos ver hoje, que os judeus, eles conheciam a palavra, a eles foi dada a lei, a eles foi dado os profetas, deles eram as alianças, e no entanto, eles não entenderam nada do que foi apresentado a eles. E eles se perderam em sua maioria, como nós estudamos algumas mais aulas para trás. Paulo começa lá no capítulo 9 falando: eu digo a verdade em Cristo, eu não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Eles são israelitas, pertencem-lhes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, eles são descendentes de Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Ou seja, Paulo, ele começa o capítulo 9 ali nos levando a pensar na tristeza que ele tinha no coração dele, porque os judeus não seriam salvos, a ponto de Paulo dizer: eu preferia ser anátema, eu preferia pagar para que eles, pagar o preço de ser anátema para que eles pudessem ser salvos. Mas isso não é possível. Por quê? Porque Jesus já morreu na cruz. E eles não conseguiram entender que aquele Cristo que eles crucificaram era o Messias enviado por Deus. Mesmo pertencendo a eles a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, mesmo eles sendo ali, tendo os patriarcas na sua genealogia, mesmo Cristo tendo nascido ali na tribo de Judá. Eles não conseguiram entender. Vamos orar e logo após estaremos lendo aqui o finalzinho do capítulo 9 e até o versículo 7 do capítulo 10. Até o versículo 7 do capítulo 10. Vamos orar então. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, porque o Senhor tem nos dado conhecimento da tua palavra, porque a tua palavra chegou até nós, gentios, ó Pai, porque através do Senhor, do entendimento, do conhecimento, o teu Espírito Santo falou aos nossos corações e nós te aceitamos como único e suficiente Salvador. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações, para que possamos levar essa mensagem aos nossos irmãos, Senhor, aqui no Brasil, para que possamos levar essa mensagem para o exterior, Senhor, até os confins da terra.
Tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tenha misericórdia dos nossos irmãos brasileiros que ainda não te têm como único, suficiente Salvador. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos pais, que, ó Deus, muitos conhecem a Tua palavra, já ouviram, Senhor, falar a respeito do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça, mas não entendem, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor abra as suas mentes e os seus corações para que eles possam receber essa palavra e possam ser salvos, ó Deus, lavados, remidos no sangue do Teu Filho. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tenha misericórdia das pessoas aqui do nosso bairro. Tenha misericórdia dos nossos parentes. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que ainda não te têm como único suficiente Salvador. Nós te pedimos, ó Deus, essa graça. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor atenda aos nossos desejos, esse desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o capítulo 9, versículos de 30 a 33, Paulo começa ali a falar: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isso é para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isso é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Eu vou ler o versículo 9 porque ele é muito lindo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse é um credo, né? Um dos primeiros que podemos professar e com toda segurança, não é? Que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não faz parte da nossa aula esse versículo, mas aí já fica até a dica para você. Quando alguém chegar para você e perguntar: como que eu posso fazer para ser salvo? O que eu faço para aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador? Como o centurião, né, chegou ali, o guarda da cadeia chegou para Paulo e ele perguntou: o que eu faço, né, para ser salvo? E Paulo falou: crê e serás salvo, você e a tua casa. E aqui, né, Paulo está dizendo que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração você crê que ele ressuscitou dentre os mortos, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Amém? Mas vamos lá para a nossa aula. Irmãos, os gentios, eles se mostravam mais receptivos ao evangelho do que os judeus. Até hoje, não é? O evangelho tem se espalhado por todo mundo, principalmente aqui no Ocidente. O Ocidente é, né, praticamente cristão, e a gente vê que naquela região onde o Evangelho se iniciou, onde se deu o ministério de Jesus, principalmente ali no meio dos judeus, ainda existe muita resistência ao Evangelho. Mesmo os judeus sendo o povo de Deus, porque o judeu era o povo de Deus, o povo escolhido, o povo separado. Nós sabemos ali que, por que judeu? Judeu é porque é descendente da tribo de Judá.
Judá é um dos filhos de Jacó. Jacó é filho de Isaac. Isaac é filho de Abraão. Então, nós vemos aí a descendência, esse povo que foi separado desde Abraão, desde o início da história ali da humanidade. Deus separa Abraão e diz que a partir dele todas as famílias seriam abençoadas, e isso aí está incluindo a gente, né? Está incluindo os gentios, mas eles não creram. Eles não foram receptivos ao Evangelho. E quando a gente vê aqui esse fechamento do capítulo 9, nós podemos ver isso pela declaração de Paulo, porque ele começa perguntando, né, o que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Paulo é bem claro, né? Os gentios que não buscavam a justificação não estavam nem aí. O gentio... Vamos ler lá como é que eram os gentios? Vamos relembrar? E aí Paulo aqui no capítulo 2, versículos 14 e 15, olha o que Paulo fala a respeito dos gentios. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidades com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência em seu pensamento, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Irmãos, os gentios, eles estavam entregues, não é, às suas próprias... a sua própria natureza, eles eram duros de coração, eles desprezavam tudo relativo a Deus, eles não tinham nem conhecimento de nada daquilo, não tomavam nem conhecimento. E isso é uma coisa que nos dias de hoje nós ainda podemos ver. A pessoa que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela vive uma vida dissoluta, né? Uma vida derradeira, uma vida sem nenhuma perspectiva, nenhum pensamento relativo a Deus. No entanto, nós podemos observar o que acontece com muitas pessoas ímpias, muitas pessoas que ainda não têm Cristo como seu Salvador, é que em determinado momento aquelas coisas todas começam a pesar na sua vida, ele começa a refletir, e aqui Paulo está falando, os gentios que não buscavam a justificação, alcançaram a justificação. Por mais difícil que possa parecer, às vezes é muito mais fácil para eles aceitarem a Cristo como único e suficiente Salvador do que religiosos que vivem dentro da igreja, do que pessoas que nascem e crescem dentro da igreja, mas não têm uma vida espiritual e sim uma vida de religiosidade. Porque a pessoa que vive debaixo da religiosidade, ela se acha superior a todos os outros. Quantas vezes, irmãos, nós já falamos aqui e tivemos oportunidade de refletir desse nosso comportamento, de muitas das vezes nos colocarmos num patamar de superioridade com as pessoas que ainda não têm Jesus como único e suficiente Salvador. Quantas vezes? E com relação aos judeus, olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículos 18 e 19. Paulo vai dizer, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão do homem que detém a verdade pela injustiça. Detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus já se manifestou entre eles. No entanto, eles detêm a verdade, né, pela injustiça. Bem pesado esse versículo. Então, os judeus, eles tinham a verdade. O gentio, eles não tinham uma imagem da justiça de Deus, eles tinham uma noção básica de consciência, mas eles não seguiam a Deus, antes eles se dedicavam ao egoísmo, ao prazer próprio, ao hedonismo, e, no entanto, eles são justificados. Ironicamente,
eles estavam mais abertos a receber o evangelho do que os judeus. E Paulo vai enfatizar a justiça que vem pela fé. Os gentios, eles foram justificados pela justiça que vem pela fé. E aí entra aquela questão que batemos muito na aula passada de quem são os verdadeiros herdeiros de Abraão. Os verdadeiros herdeiros de Abraão não são os herdeiros, as pessoas que compõem a árvore genealógica de Abraão. Os verdadeiros judeus, os verdadeiros israelitas são aqueles que são descendentes de Abraão pela fé. Os judeus sabiam que necessitavam da justiça, mas eles buscaram a justiça por meio das obras. Olha o versículo 32. Porque Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Versículo 31. Então, Israel não alcançou e os gentios alcançaram. Isso me leva, irmãos, a refletir a respeito da nossa realidade, de que muitas pessoas que estão aí no mundo e não dentro de nossas igrejas estão sendo justificadas e salvas por meio da fé. E muitos dos que estão dentro de nossas igrejas, às vezes dia e noite, noite e dia, às vezes trabalhando direto na obra, não estão alcançando essa justificação. Por quê? Porque tentam alcançar essa justificação por meio de obras e não por meio da fé. Basicamente, irmãos, por maior que seja o número de religiões, nós temos realmente assim milhares de religiões, mas você pode dividir as religiões em dois tipos. Aquelas que buscam a Deus, que buscam alcançar a justificação por meio da obra. Então, é uma religião que ela vai de baixo para cima, eu, Ana Cláudia, buscando me apresentar diante de Deus como justa. E isso é uma religião, é a religião que vai de baixo para cima. E você tem um outro tipo de religião, que é a religião que justifica o injusto. É pela fé, eu crendo que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário o preço pelos meus pecados. Então, ele era um homem justo, morrendo por um injusto. E dessa forma, eu sou justificada. Em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, eu sou justificada. De que forma? Pela fé. Eu creio que o sacrifício dele me limpa, me liberta de todo o meu pecado. Então, é o justo sofrendo pelo injusto. Esses são os dois tipos de religiões que existem. A de baixo para cima e a de cima para baixo. A de cima para baixo é Deus te dando a graça de ser justificado. E a de baixo para cima sou eu tentando, por meio das obras, por meio de boas ações, alcançar a minha salvação. E nós precisamos entender que isso não se dá só em determinadas religiões que pregam as boas obras, etc. e tal. A religiosidade pode, muitas das vezes, desviar muitos. E isso nós vemos aqui no exemplo dos judeus. Paulo está batendo. Eles tinham tudo. Eles eram, Paulo vai falar aqui, ó, que eles eram, irmãos, sinceros. Versículo 2 do capítulo 10, olha o que Paulo fala. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então não adianta ser sincero. Algumas pessoas falam assim, não, tá tudo certo desde que você faça isso com toda a sinceridade do seu coração. Ora, irmãos, as cruzadas foi com toda a sinceridade de coração. Esse pessoal que não é dessa religião oriental, que muitas das vezes vai e se suicida, esses homens bombas. Você acha que um homem bomba, ele não está sendo sincero?
Você acha que um homem bomba, ele realmente não acredita naquilo ali que ele está fazendo? Ele está sendo sincero, ele está realmente morrendo em prol daquilo que ele acredita. Só que aquilo ali não vai levar ele para lugar nenhum. Vai levar ele para o inferno, não vai levar ele para o céu. Ele não vai alcançar aquilo que ele espera alcançar por meio daquela atitude dele. Então, não adianta ter bom coração. Não adianta, não é isso não, a gente até tem que ter bom coração, o que eu tô falando não adianta achar, é porque é sincero, porque é bonzinho, não é nada disso, é crer em Jesus, só dessa forma é que podemos ser salvos. Paulo vai continuar aqui falando que aqueles que sabiam sobre Deus, eles não chegaram a conhecer a Deus. E os que sabiam o mínimo de Deus foram os que conheceram a Deus. Olha que ironia, irmãos. Porque os judeus, eles tinham as leis, eles tinham os profetas, eles traziam aquilo ali de cor. Eles aprendiam, eles estudavam em cima da lei, eles tinham aquilo ali debaixo, assim, né? Entranhado realmente dentro deles. E, no entanto, eles conheciam a letra, mas aquilo ali não penetrava no coração deles. E os gentios, que não tinham nada, que estavam ali na vida, se deixando levar, e aí alcançam o entendimento e alcançam a salvação. E ele vai continuar aqui. Que no versículo 32, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Irmãos, durante o Velho Testamento, nós vimos Deus ali falando, exortando o povo de Israel, exortando a nação de Israel, porque eles tinham uma tendência à idolatria, eles abandonavam a lei, eles iam lá, adoravam a Moloque, adoravam ao deus Acera e outros deuses. Então nós vemos ali os profetas falando, Deus alertando por meio dos profetas para que eles largassem aquela vida. Aí nós vemos acontecer ali o cativeiro na Babilônia. Depois do cativeiro na Babilônia, de fato, nós não vamos ver a nação de Israel mais sendo chamada a atenção por conta da idolatria. Nós vamos ver uma nação muito mais ligada à lei, atenta àquilo. Mas aí o que acontece? Entra a religiosidade daquelas pessoas, porque aí eles começam, irmãos, a fazer da lei uma escada, um trampolim para que eles pudessem alcançar a justificação com Deus. Então agora eles não são mais idólatras, mas agora eles vão fazer isso, eles vão fazer aquilo, eles começam a olhar todo mundo. A gente viu quando estudou ali a carta aos Efésios, os judeus, eles achavam que os gentios era combustível para o fogo do inferno. Essa era a forma como eles se dirigiam aos gentios. Eles se achavam superiores. Eles não participavam de uma refeição, eles não casavam. Tudo isso, né, do casamento e outras coisas estava realmente na lei, mas eles exacerbavam ali aquilo que a lei falava a ponto de realmente quererem se justificar diante de Deus por meio dessas obras, por meio da lei. E a lei, ela não veio para salvar ninguém. A lei veio, qual é o princípio da lei? É nos levar a entender que precisamos de Cristo. A lei, ela nos mostra o quão incapazes nós somos, o quão injustos, o quão injustificados nós somos. É isso que a lei faz. E o Velho Testamento vai dizer que maldito é aquele que não cumpre todos os itens dessa lei. Então, todos nós somos malditos. Por quê? Porque somos incapazes de cumprir a lei. E aí, diante disso, o que eu faço, irmã? Vá para Jesus. Porque ele é o único, é o Cordeiro Santo que foi morto na cruz. Por quê? Pelos pecados dele? Não. Isaías fala, nós pensávamos que a culpa era dele. Mas, na verdade, ele estava ali pagando pelos nossos erros, pelos nossos pecados. A lei, ela nos mostra que precisamos de Cristo. E Cristo, então, ele nos traz novamente para o cumprimento da lei.
Porque agora, amando a Cristo, eu pergunto, e aí, Senhor, que te darei eu por todos os benefícios que me tens feito? Ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio da lei. Vamos continuar. Quando Paulo fala aqui que não decorreu da fé e sim como que de obras, Paulo vai dizer que eles tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço, irmãos? Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Paulo vai dizer, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo dos judeus, loucura para os gentios. Esse é o Cristo que nós seguimos, irmãos. Ele é escândalo para os judeus, ele é loucura para os gentios, ele é pedra de tropeço para os judeus. Por que as pessoas tropeçam em Jesus? Porque a fé em Jesus, irmãos, ela requer que abramos mão de qualquer ideia de justiça própria. Quando eu ponho a minha fé na cruz, a minha fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, isso demanda de mim reconhecer o quão pecador eu sou, o quão afastado de Deus eu sou, isso me faz ver que é impossível eu ser salvo senão por meio do sacrifício dele na cruz. Então a fé, ela requer que nós abramos mão de qualquer ideia de justiça própria. Eu me abro diante de Deus reconhecendo que em mim não existe nenhum tipo de justiça. Isso é a fé em Cristo. E quando eu me deparo com isso e eu sou um religioso, o que acontece? Eu tropeço em Cristo. Porque não há compatibilidade entre abrir mão da justiça própria e tentar alcançar a salvação por meus próprios méritos. Quando eu digo que eu sou boa, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu já estou tentando alcançar pelos meus próprios meios. E aí, Paulo vai citar aqui 2 textos, né? Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, aquele que crê nela não será confundido. Essas passagens, elas estão aqui. A primeira está registrada em Isaías 28, 16. Ele diz, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. E Isaías 8, versículo 14, ele vai dizer, ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa. As 2 casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às 2 casas de Israel. Está falando aqui do reino de Judá e do reino de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Cristo é uma pedra sobre a qual nós edificamos as nossas vidas ou sobre a qual nós tropeçamos. Aí é você que escolhe. Ou você edifica a sua vida em Cristo, ou você tropeça em Cristo. E Paulo começa aqui o capítulo 10 dizendo, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo continua orando pelos seus irmãos. Ele não abriu mão, ele não desistiu. Ele começa o capítulo 9 dizendo do profundo pesar do seu coração, da sua incessante dor, porque ele queria tomar o lugar dos judeus. Mas aqui ele continua falando, olha, irmãos, eu tenho
A boa vontade de Deus e do meu coração, a minha súplica a Deus é a favor deles, são para que eles sejam salvos. Irmãos, isso nos leva a pensar que aquilo que oramos, aquilo que pedimos, aquilo que está na nossa mente, no nosso coração e que colocamos diante de Deus, mostra realmente as coisas com as quais nós estamos preocupados. Nós estamos vivendo um mundo tão secular que hoje em dia, dentro das igrejas, nós falamos muito sobre prosperidade, sobre cura, sobre herança, sobre isso, sobre aquilo. Ah, Senhor, restitui porque eu quero de volta o que é meu. Toma o inferno, porque isso é que era teu. Isso que é nosso. Quando você diz, ó Senhor, eu quero de volta o que é meu, leva o inferno. Nós esquecemos de orar pelos nossos irmãos, nós desejamos mal aos nossos irmãos. Nesse período agora que vem, irmãos, as eleições agora em outubro, tenha misericórdia, irmãos, vamos nos comportar. Nas últimas eleições, o comportamento da igreja foi assim, no mínimo, desprezível. Demos uma demonstração total de falta de amor, de falta de entendimento, porque amar o outro, irmãos, é aceitar a opinião do outro, no mínimo, no mínimo. Aí vem para a igreja, canta que ama o irmão, não é? Eu sou um com você. Poxa, irmãos. E aí a gente briga, e aí a gente fala, e aí pensa que depois que passar as eleições vai acabar tudo? Nada. Aquela mágoa continua, aquele rancor, e a gente não pode ter esse comportamento. Sei que esse estudo ele é passado em muito contexto, assistido por pessoas que já frequentam, já são salvos em nome de Jesus. Então fica o meu apelo, vamos pedir a Deus misericórdia, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelos líderes constituídos, por aqueles que serão constituídos, colocados, porque é Deus quem constitui reis, é Deus quem destitui rei, irmão. Mesmo que esse rei não seja aquele que você quer, não seja aquele em quem você votou. É Deus quem constitui, o mundo está sob o domínio de Deus, nada acontece por acaso. Então vamos colocar um freio aí, né, nessa situação toda. Então vamos voltar para o estudo. Paulo ora porque Paulo crê na verdade sobre Deus. E porque Paulo se importa com os que estão à sua volta. Irmãos, Paulo estava orando e dizendo que ele tinha incessante dor em seu coração e ele orava a Deus. E aqui ele está dizendo por aquelas pessoas que na maioria das vezes castigavam ele. Porque eram os judeus que perseguiam Paulo. A primeira prisão de Paulo em Roma foi feita pelos judeus. Então, Paulo, vocês merecem mesmo um inferno para onde vocês vão, porque vocês não aceitaram a Cristo como Salvador. Eu vou pregar para os gentios e vocês que se danem. Não, Paulo orava e disse que eu tenho incessante dor no meu coração. Esse versículo ficou marcado para mim. Se nós oramos e pelo que oramos, revela o que está no nosso coração e na nossa mente. Paulo ele se entristece com o fato de que os judeus têm zelo por Deus. Olha bem. Paulo se entristece com o fato de que os judeus têm zelo por Deus. Olha o que diz o versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Mas ele continua, porém, não com entendimento. Não adianta ter zelo por Deus e não ter entendimento. Não adianta você passar o dia fazendo trabalho de assistência social, passar a semana inteira em ensaios de coros, em estudos bíblicos e períodos de oração, se você está fazendo tudo isso sem entendimento. Se você não está recebendo aquela palavra dentro do seu coração e se ela não está modificando a sua vida. Irmãos, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, quando a palavra de Deus ela entra na nossa mente, ela entra no nosso coração, tem que haver uma mudança. Tem que haver, irmãos, é imprescindível. Se não ocorreu mudança, não foi atingido pela palavra de Deus. Você não foi alcançado pela palavra de Deus. Aí você está como os ídolos que têm ouvidos, mas não ouvem.
Está como aquele povo que seguia Jesus, que ele dizia, Jesus falava por meio de parábolas, porque parábolas é uma coisa que só entende quem quer entender. Quando Paulo fala aqui, irmãos, que Paulo sabia que eles tinham zelo por Deus, Paulo fala com conhecimento próprio. Paulo, quando ele matava os cristãos, ele não matava os cristãos porque ele era mau. Paulo matava os cristãos porque no coração de Paulo ele estava fazendo a coisa certa. Paulo estava matando aquelas pessoas que queriam inventar uma nova religião, que queriam levar os judeus a não aceitarem a palavra de Deus, a rejeitarem a lei. Então Paulo ia lá, Paulo perseguia e Paulo fazia isso com zelo. E por isso ele está falando aqui, olha, eu sei que eles fazem tudo isso porque fazem com zelo, mas eles fazem com zelo, mas não com entendimento. Quando Paulo foi alcançado pelo entendimento de Deus, Paulo largou e mudou. Os judeus eram zelosos e sinceros em suas crenças, mas elas estavam erradas. Israel deveria ter mais conhecimento do que ninguém. Por quê? Porque Cristo veio. Veio aonde? Lá em Belém de Judá. E por que Israel deveria ter mais conhecimento do que ninguém? Porque as promessas da vinda de Cristo foram dadas ao povo de Israel. Mas aí quando você pega os evangelhos e você vai estudar a respeito do nascimento de Cristo, quem viu a estrela no Oriente e foi adorar a Jesus? Quem reconheceu que aquela estrela era a estrela que havia sido profetizado pelo profeta? Quem entendeu? Os magos do Oriente. Os magos viram a estrela e eles entenderam que aquilo ali estava anunciando o nascimento de Cristo. Os judeus não conseguiram reconhecer o nascimento especial de Cristo. O versículo 4. Versículo 3, né, ele fala, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, eles não se sujeitaram à que vem de Deus. Os judeus, eles tinham a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. E aí o versículo 4 vai dizer, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo quer dizer aqui quando ele diz que Cristo é o fim da lei? Ele é o fim da lei, né, de buscar e estabelecer a própria justiça. Cristo é o fim dessa busca por estabelecer a própria justiça. Ele acaba com isso. Cristo é o fim da lei. Por quê? Porque a lei levava os judeus a buscarem a sua própria justiça. Então Paulo está falando, Cristo é o fim da lei. Por quê? Porque em Cristo acaba a minha justiça própria. E eu passo a ter fé de que a minha justificação vem por meio de Cristo Jesus. Então, para a justificação de todo aquele que crê. Cristo pôs fim à lei como uma forma de justificação. Irmãos, o texto, ele está aí, está diante de nós. É um texto até difícil para nós, religiosos, né? Porque muitas das vezes nós precisamos reconhecer que incorremos nesse erro de tentar buscar a justificação por meio das obras, por meio daquilo que fazemos. Sabe uma forma da gente ver bem que a gente faz isso? É quando a gente diz, por exemplo, que não merece determinada coisa que está acontecendo. Quando eu me coloco numa posição de merecedora de uma atitude diferenciada do que as outras pessoas estão recebendo, eu já estou me colocando numa posição de superioridade. E nós precisamos, irmãos, trabalhar isso dentro de nossas igrejas, nós precisamos trabalhar isso dentro de nós mesmos, dentro das nossas mentes. E um outro ponto que eu queria que ficasse muito enfatizado para você é a questão de que Israel tinha o conhecimento, mas eles não tinham entendimento. Oxalá que isso não seja a realidade de nenhum de nós.
é o desejo do meu coração. Que o Senhor possa estar nos abençoando, não perca os estudos. Estamos aí dando sequência ainda por mais alguns estudos dessa belíssima carta de Paulo aos Romanos. Amém.